Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo vamos conversar sobre a escalação do Grêmio, a provável escalação do Tricolor para encarar o Flamengo pela Copa do Brasil. Dia de Grêmio, dia de decisão, de fato um placar muito difícil do Grêmio reverter, mas vamos entrar em campo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Eu vou estar passando a escalação do Grêmio, que a princípio terá algumas mudanças na escalação, beleza? Vamos conversar também sobre 3 jogadores que o Renato Portaluppi, atual treinador do Flamengo, havia indicado para o Grêmio contratar e que no caso teve negociação na época. São 4 jogadores, tá certo? 4 atletas, Michael e mais 3 jogadores que na época negociaram com o Grêmio, que o Tricolor não fez a contratação e que hoje está trabalhando com o Renato e que no caso está dando certo. E também quero fazer um comentário a respeito da reunião que envolveu o presidente do Grêmio, Romildo Bozan, e o vice-presidente da CBF, a respeito dessas questões de mando de campo e também principalmente a respeito do público, envolvendo principalmente o Flamengo na Copa do Brasil, porém também tem reflexo no Brasileirão na próxima rodada, ok? Então vamos lá. Eu quero pedir a sua colaboração. Você que é torcedor gremista, apaixonado pelo clube, por favor colabore com o canal. É muito fácil, é muito simples, não custa nada, não dói. Clique aqui embaixo no botão de se inscrever, deixe o like no vídeo se gostar do conteúdo e também ative o sininho das notificações para receber as notificações assim que eu postar um novo conteúdo informativo a respeito do Grêmio. Mas principalmente, se inscreva aqui no nosso canal, ok? Colabore comigo. E agora vamos lá para mais detalhes, para mais informações que eu quero estar trazendo para você nesse conteúdo. E uma das mudanças que a gente já vai perceber, uma das surpresas que o Felipão está preparando para o Flamengo hoje na Copa do Brasil, é uma mudança no gol. Breno, a princípio, será o goleiro titular e, no caso, o Chapecó ficará no banco de reserva. Wanderson foi suspenso, levou cartão vermelho, então vamos ter mudanças também na lateral. Rafinha na direita e Diogo Barbosa na esquerda. Observe que sempre quem estava recebendo oportunidades era o Cortez, mas agora não. Vai o Diogo Barbosa para a partida. Dupla de zaga, Kahneman e Paulo Miranda. Ou seja, muito difícil também as dificuldades que o Grêmio está tendo para montar uma dupla de zaga. Jeromel lesionado, Juan não viajou, enfim, a dupla Kahneman e Paulo Miranda. No setor de meio de campo, vamos ter Vila Sante retornando para a equipe titular. Thiago Santos poupado, tá certo? Então quem vai para o jogo a princípio será o Fernando Henrique, ou seja, um garoto da base. Mais avançado com o meio-campista, vamos ter Hamilton Campas, usando a camiseta 10, ou melhor, fazendo a função de camiseta 10, né? Fazendo o setor de meio de campo, articulando a equipe do Grêmio. Porque o Alisson, que fez essa função no jogo passado contra o Ceará no Campeonato Brasileiro, também vai ser poupado. Então, vamos ter no setor de meio de campo Vila Sante, Fernando Henrique e Campas. Mais avançado, vamos ter Miguel Borja e não Diego Souza, apesar do Diego ter marcado o seu gol no jogo no Campeonato Brasileiro. Ferreirinha poupado, então vamos ter Léo Pereira e Jonathan Robert como atacante, beleza? Jonathan Robert e Léo Pereira na direita. Essa é a escalação do Grêmio, várias mudanças, alguns jogadores entrando na equipe do Grêmio, outros permanecendo, tá certo? Então sobre a escalação, sobre o time, é esse que eu estou repassando para você, pelo menos segundo o ge.com e as informações dos bastidores, essa é a equipe que deve entrar em campo para encarar o Flamengo. A respeito dos jogadores que o Felipão... Agora, a respeito dos jogadores que o Renato Portaluppi, quando estava treinando a equipe do Grêmio, indicou para a direção. São 4 jogadores que hoje estão no Flamengo, estão trabalhando com o Renato e que está dando certo. Ele está tendo sucesso com o elenco do Flamengo. Isso a gente consegue ter uma hipótese.
Por exemplo, o Renato Portaluppi tinha problema com o elenco? Quem sabe a direção do Grêmio, os vice-presidentes, o próprio Romildo não poderia ter se esforçado um pouco mais para conseguir as contratações e ter um elenco melhor, superior nas mãos do Renato? Enfim, isso é um ponto de interrogação, uma pergunta que eu deixo aqui no ar. No caso, o Renato queria a contratação do atacante Pedro, que no caso não teve sucesso aqui no Grêmio, porém foi para o Flamengo, que hoje trabalha com o Renato. Então, 4 jogadores que hoje pertencem ao Flamengo era do desejo do Grêmio ter no elenco, ou pelo menos era uma indicação do Renato Portaluppi. Começamos por 2 centroavantes. O Gabigol, que na época pertencia ao Santos, o Renato queria a contratação dele e não teve sucesso. No caso, o Gabigol hoje está no Flamengo. O Pedro, que estava voltando da Europa, da Fiorentina, o Grêmio chegou a entrar em negociações. Era um pedido do Renato Portaluppi aqui no Grêmio. Não tivemos sucesso e hoje o Pedro está no clube carioca. Michael, que está fazendo muito, mas muito sucesso com o Renato. Cresceu o patamar do Michael com a chegada do Renato Gaúcho. Ou seja, um jogador que o Renato, quando ele treinava a equipe do Grêmio, havia pedido a contratação, que na época o Michael era um grande destaque do Goiás. A direção do Grêmio não conseguiu contratar o Michael e o Michael foi para o Flamengo, que hoje está nas mãos também do Renato e que está dando muito certo. Está tendo muito sucesso nas mãos do Renato Portaluppi no Flamengo, o Michael. Ou seja, aqui já falamos sobre 3 jogadores, Gabigol, Pedro e Michael. E sem citar também que a gente percebe que o Grêmio está tendo dificuldades para contratar um zagueiro, ou melhor, escalar um zagueiro, porque o Grêmio nem no mercado foi em busca de um jogador para essa posição. E no caso, antigamente, quando o Rodrigo Caio estava no São Paulo, era a indicação do Renato Portaluppi. Hoje, o Grêmio está sofrendo com os zagueiros. Por exemplo, quem vai para a partida é o Paulo Miranda, 4º, 5º zagueiro dessa hierarquia que existe dentro do clube. Então, de fato, o Grêmio está sofrendo com os zagueiros. Quando o Renato estava aqui, ele havia indicado a contratação do Rodrigo Caio, que a direção do Grêmio não teve sucesso e o Rodrigo Caio foi para o clube carioca, que hoje trabalha com o Renato. Ou seja, Rodrigo Caio, Pedro, Gabigol, Michael, esses 4 jogadores eram indicação do Renato Portaluppi quando ele estava aqui no Grêmio. A direção do Grêmio não deu essas contratações para ele. E hoje ele está trabalhando muito bem com essas peças que era do desejo dele no Flamengo. Beleza? Só passando aqui uma curiosidade para você a respeito de elenco, Renato Portaluppi, enfim, uma matéria, um conteúdo a respeito das possíveis contratações que o Grêmio, em um momento, já tentou a pedido do Renato. Sobre a reunião da STJD estava envolvendo o Romildo Bozan, presidente do Grêmio, e o vice-presidente da CBF. E é claro, estava sendo discutido essas questões de público no mando do Flamengo. O Flamengo vai ter público nesse jogo de hoje às 9h30 no Maracanã. E o Grêmio, de fato, não estava contente com isso. E por isso ocorreu essa reunião do presidente do Grêmio e também o vice-presidente Marcos Herrmann. Romildo Bozan e Marcos Herrmann estavam em uma reunião com o vice-presidente da CBF, essas questões STJD, para decidir a respeito da próxima rodada. De fato, agora não tem o que fazer. O Grêmio vai entrar em campo. Porém, o Grêmio também está representando outros 17 times. O Grêmio e mais 17 clubes da Série A entraram em recurso para anular a próxima rodada, ou melhor, adiar. Anula por agora e depois remarca as partidas, porque os outros times não querem jogar, porque de fato apenas o Flamengo terá público no próximo jogo. Então, o Grêmio e outros 17 times estavam nessa reunião. O Grêmio estava representando os outros times também que entraram em recurso. No caso, a situação é qual? O Flamengo está insistindo em ter público nos estádios. Hoje, na Copa do Brasil, não tem o que fazer. Porém, o Grêmio pode se negar a entrar em campo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E não só o Grêmio, os outros 17 times da Série A também. Então isso foi discutido nessa reunião do Romildo Bozan e Marcos Herrmann com o vice-presidente da CBF. Beleza? Só esclarecendo para você, torcedor.
Agradeço muito a presença, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o like, e é isso, e até a próxima, e fui!